Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de julho de 2017. Depressão, suicídio e futuro. Jovens querem conversar sobre isso? Na coluna de Viviane Bevilacqua de 0706, ela afirma que o ideal seria que todos os jovens e seus pais pudessem manter altas conversas sobre tudo o que quisessem, sem filtros nem barreiras. Que confiassem mutuamente a ponto de abrirem seus corações para falar e escutar sem julgar, muito menos condenar. Só que sabemos que nem sempre é assim. Ou, pior ainda, na maioria das vezes não é assim que acontece. Pais se queixam que os filhos são distantes, e filhos criticam a ausência dos pais, mesmo quando todos moram sob o mesmo teto. E assim, o abismo entre as gerações parece que fica cada vez maior. Há como reverter, claro, desde que ambas as partes aprendam a ceder um pouco e sentar e dialogar. Mas, quando isso é impossível, o jovem costuma ficar meio perdido, sem saber a quem recorrer quando as dúvidas e medos aparecem. O município de Balneário Camboriú está dando um passo no sentido de acolher e ajudar estes jovens, mas de uma forma que seja legal, atual e que tenha a ver com a vida deles. O nome do projeto é bem sugestivo: Papo Reto, que já diz ao que vem: debates e bate-papo sobre os temas com os quais a meninada se identifica, sem rodeios nem tabus, direto ao ponto. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por meio do Departamento de Assistência à Juventude DEAG da Prefeitura, e o primeiro encontro aconteceu nesta terça-feira. Diversos temas comuns ao universo dos jovens estarão sendo debatidos até o final do ano, com o objetivo de orientá-los a encontrarem a melhor solução para os conflitos e, aos poucos, tornarem-se protagonistas de suas vidas, até realizarem seus sonhos. O projeto é desenvolvido em parceria com a ONG Paz, Programa de Acolhimento e Inclusão Social, que já atua nesta área, no turno matutino, durante 6 meses, nas dependências da Escola Estadual Professora Francisca Alves Gevaide, localizada no bairro da Barra. Os temas a serem debatidos foram escolhidos pelos próprios jovens. Entre eles, depressão, suicídio, ainda reflexo do jogo Baleia Azul e futuro. Em todos os encontros, que serão sempre às terças-feiras, haverá dinâmicas de grupo. A ideia é propor uma interação terapêutica com os jovens, a fim de orientá-los a encontrar a vazão certa para os seus sentimentos, ajudá-los na construção de seus sonhos e harmonizar as suas relações sociais e familiares. Tomara que dê certo, que o projeto surta os efeitos esperados e que a ideia possa ser copiada por outros municípios, a fim de que também proporcionem oportunidades para nossos meninos e meninas, os quais, muitas vezes, só precisam de um direcionamento para tomarem o rumo certo em suas vidas. O Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Adolescência e Vida, esclarece que a adolescência é o período próprio do desenvolvimento físico e psicológico, que se inicia aproximadamente aos 14 anos para os rapazes e aos 12 anos para as moças, prolongando-se até aos 20 e 18 anos, respectivamente, nos países de clima frio, sendo que nos trópicos há uma variação para mais cedo. A criança e o adolescente, no entanto, que se apresentam ingênuos, puros, na acepção de desconhecimento dos erros, nem sempre o são em profundidade, porquanto o espírito que neles habita é viajor de longas jornadas, em sucessivas experiências, nas quais nem sempre se desincumbiu com o valor que seria esperado, antes contraindo débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. Em razão disso, torna-se necessária e indispensável a educação no seu sentido mais amplo e profundo, de maneira que lhes sejam lícitos a libertação dos vícios anteriores e a aquisição de novos valores que os contrabalancem, superando-os. Cuidar de infundir-lhes costumes são-os desde os primeiros dias da existência física, porquanto a tarefa da educação começa no instante da vida extrauterina, e não mais tarde, quando o ser está habilitado para a instrução.
Para esse formoso mister são indispensáveis o amor, o conhecimento e a disciplina, de maneira que se lhes esculpam no fim as lições que os acompanharão para sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo 4:12, propôs: ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. De grande atualidade, a determinação paulina tem caráter de terapia preventiva contra os males que hoje predominam no organismo social, se considerarmos que é comum notar-se a presença do progresso em muitas cidades, pelo número e o luxo dos bordéis que se encontram no limite da sua periferia urbana. Torna-se urgente o compromisso de um reestudo por parte dos pais educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada às gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização, que se encontram no bordo mais sombrio da sua história. Esse investimento, que não pode tardar, é de vital importância para a construção da nova humanidade, partindo da criança e do adolescente, antes que os comprometimentos de natureza moral negativa lhes estiolem os ideais de beleza e de significado que devem possuir em relação à vida. O estado de infância e de juventude são relevantes para o espírito em crescimento, razão pela qual, dentre os animais, o ser humano é o que o tem mais demorado, quando se lhes ficham os caracteres, os hábitos e se delineiam as possibilidades de enriquecimento para o futuro. O ser humano é essencialmente resultado da educação, carregando os fatores genéticos que o compõem como consequência das experiências anteriores, em reencarnações transatas. Modelá-lo sempre, tendo em vista um padrão de equilíbrio e de valor elevado, faculta-lhe o desenvolvimento dos valores que lhe dormem latentes e se ampliam. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de julho, por Feijão.